buscar a memória do seringueiro. Eu nasci aqui, né? Nasci em 53. O mês foi quando mataram o Che Guevara. Então, buscar minha memória, a memória do seringueiro, eu tenho assim, eu tenho uma vaga lembrança lá, né? Mas tem uma conceituação hoje dos tempos bem assim cruel, né? Que os grandes seringais foram para os seringueiros, né? A minha memória é uma memória que parece com a memória da cidade. É curta, é uma memória curta sobre esses povos. Curta no sentido de que tem pouco sobre isso. E a comunicação deles na cidade, assim, não vinham, né? Os indígenas vieram mais do que os seringueiros na cidade. Então, os seringueiros, eles têm uma história, na minha memória, muito distante. Na minha memória, muito distante. Mas essa distância me fez pensar e refletir na minha trajetória, na minha construção de pessoa, de ser humano, de poeta, né, e de educador, de ator e diretor de teatro, né? Quer dizer, a linguagem teatral, a linguagem poética faz com uma memória de que assim é muito explorados, né? Foram muito explorados, né? Aí tem uma simbologia assim que, que me passa na minha memória, assim, a caderneta, né? A caderneta, tá ligado na caderneta? É que o cara trabalhava, ele trabalhava, nesse trabalho, eles ficavam muito tempo, eles davam a mão de obra deles, trabalhavam, eram explorados, e lá o cara anotava os alimentos, né? E descontava, eles não tinham a moeda da sua produção, não tinham o recurso da sua produção. É uma relação muito de exploração pesada, né, com relação ao seringueiro. E na minha memória, é uma memória de total exploração do ser humano, né? De uma exploração que era despercebida no tempo, foi despercebida no tempo, mas que da minha memória não apagou isso. Foi ficando na minha memória essa relação desumana, cruel, né? E que fizeram com os seringueiros, que aconteceu com o seringueiro. E na minha memória também, tinha uma usina na cidade de Porto Velho, uma usina que beneficiava a borracha, né? Então, a gente não via o seringueiro, a gente só via as borrachas, né? Aqueles rolos de borrachas confeccionados. E tenho essa memória da fábrica de borracha, né? A usina de borracha. Mas não tenho assim. Já no outro espaço, no tempo, aí tem uma memória, tem uma memória interessante, que é aquela que é a OSR, né? Que era nos anos 80 surge a organização de Seringueiros, né? Dentro de uma ONG, onde eles vêm lutar contra essa exploração, né, nos seringais e a exploração da destruição da floresta, né? Isso aí
uma referência de memória muito interessante, que foi essa organização dos seringueiros, onde eu até em alguns momentos eu participava de uma entidade de assessoria aos movimentos populares, e foi quando eu conheci ninguém, conheci Zé Maria, né? Conheci umas mulheres, conheci outras pessoas, e eu comecei a ouvir na memória as falas dele, né? As histórias deles contadas, mas numa relação do poder, o Estado que ocupa as áreas dos seringais, que pertence ao seringueiro, não é o grande patrimônio dos seringais, e eles vêm e se organizam nos anos 80, se organizam para combater essa desigualdade, essa enfermidade, né? Buscar uma melhoria para eles prosseguirem na sua relação comercial, né? Já sendo eles os próprios seringueiros, sendo os proponentes de suas demandas econômicas, culturais e políticas. Isso sim foi um marco, uma memória interessante que passou, que aí eu fui tomando umas consciência também da importância dessas populações, né, o seringueiro. Né? E acho que essa identidade, esse espaço de discussão deles com a sociedade civil aqui foi muito interessante. Houve uns grandes embates com relação ao governo do Estado, umas agendas interessantes que se tornaram, que se efetivaram políticas públicas para eles, os seringueiros e as seringueiras. Deu uma visibilidade. Na minha memória deu para ver, mas acentuar melhor essa, essa relação, né, do seringueiro com as outras populações, né, com o seringueiro com outros povos, sua relação, né? Foi um marco interessante essa coisa da OSR, né, que é a Organização dos Seringueiros. E passei a ouvir mais, passei a me interessar mais, passei a me sensibilizar mais por eles, né, pela luta delas, pela luta deles, né? Eu acho que isso foi muito interessante. Isso foi impactante na minha memória, isso gravou muito na minha memória. Me fez abrir mais o campo de como que o Estado, né, como que uma elite brasileira destrói tanto a floresta como a cultura, né, desses povos. Eu tenho isso assim como uma memória, né, que eu identifico. E acho que precisa falar mais nisso, né, sobre esse livro. Precisa falar mais nisso, precisa documentar mais, precisa ter mais musicalidade, precisa ter é, mais interpretação sobre esse povo, né, o seringueiro, a seringueira. Precisa documentar mais sobre isso, falar mais sobre isso, precisa. Eu acho que aquele momento do Zé Maria com outros foi muito interessante. Assim. Aquilo deu uma visibilidade, deu. Vi assim, até a participação deles, teve várias manifestações onde eles estavam articulados, né? Eles com o Movimento Sem Terra, né? Com os sindicatos da cidade, né? Com os sindicatos de professores. Então, fizeram-se tinha uma comunicação que caracterizava, que fez a gente dizer assim, olha, tem um olhar que a gente nasce, cresce e a escola não diz nada, que é olhar para o seringueiro e a seringueira.
para esses cenários, né, da floresta, dessas populações. É aí. Meu sentimento foi naquele momento lá. Aí tem uma outra interessante também, o que me fez também fazer e me deu vontade de me um sentimento de fazer, né, esses povos vinhos. Eu trabalho com teatro, né? Eu ganhei um livro queriam que fizesse uma montagem sobre os seringueiros. Aí eu fui lá no livro, mas isso não vingou porque o pessoal que veio para o encontro, era um encontro nacional, de, não sei qual é, uma entidade aí, e conversaram, mas depois desconversaram, né? Mas foi quando um sentimento que me vem é de potência. Desde dos anos 80 lá, da criação do OSR, né, e desse livro do Nilson, que fala que o que eu li lá sobre é, as coisas contadas por eles mesmos, né, dentro de uma escrita, é um sentimento de que é possível e nós temos que um sentimento de se produzir a, a memória deles e colocar mais coisas, mais produções, né, da linguagem, a partir da linguagem deles, da luta deles e delas, para trabalhar as estéticas, né, a linguagem da dramaturgia, do documentário, dos livros escritos, do livro escrito, da escrita, né, do que é do impresso. Tem muita riqueza. Naquele livro ali eu vi muita coisa. E tem até ah, me dá uma potência de vida, sabe? De dizer assim, pô, eu nasci no Seringal, um por aí. Eu acho que essa memória, ela é fundamental ser construída, reconstruída, dita, né? Você não vê muito debate na universidade, você não vê aflorar debate, paralisações. Depois da existência da USR e dessas articulações, né? Assim, acho que tem um dado aí muito interessante, assim, a morte do Chico Mendes, né? A partir daí que se articulou mais essas coisas também, né? Foi muito, foi dinâmico e apareceu essas coisas. Eu acho, não sei, mas assim, na minha memória, o que vem depois da morte do Chico Mendes, vem essas resistências, né? Essas entidades, as agências de cooperação colaborando e ajudando esses espaços. Eu cheguei até aí porque eu trabalhei numa ONG, que foi o Centro de Educação e Assessoria Popular, né? E lá a gente se aproximou dessas realidades, né? E fico muito distante, né? Fico muito distante, né? E assim, você colocar como um patrimônio histórico de memória e material, falta muito. Era de ferro, né? Dos ferroviários, mas o seringueiro tem pouco. Muito impressionante, né? E assim, o cara confunde, acho que museu é para velho, coisa de velho, botar coisas velhas, né? Mexer com memórias de uma cultura de um povo, há um preconceito, não tem retorno financeiro, essas coisas, né? Então a coisa não vem. Mas tem as pessoas que fazem isso, né? Tem as pessoas que estão, que pensam um pouco isso, né? Mas eu acho que a gente precisa, essa questão da memória, e o seringueiro, o seringueiro é a musicalidade pura, né, da floresta também, né?
o seringueiro, chamando dele, né? Isso me veio uma musicalidade também, veio uma poética no meio, né? A gente olhava para o rio, Madeira e aqueles, aquelas relações. Teve grupos de teatro nos anos 80 que interpretaram, né, a questão do, do, da extração do látex, né? E encenaram algumas coisas, né? Então, assim, as coisas ela acontecem. Essa coisa a coisa do que falta, elas acontecem, né? Agora, elas não aparecem. Nós temos que ser mais ativo, mais encontrar, fazer essas coisas acontecer nos espaços, né? Então, tanto ó, eu estou aqui buscando a minha memória de um povo que eu fui, de um povo que eu fui vizinho, né, quando menino, né? Começa a extrair do pensamento, você começa a se perguntar, ou alguém perguntar, nós precisamos perguntar mais para a cidade, as coisas da cidade. Quem foi, quais os indígenas que se aproximaram dos seringueiros, quais os seringueiros, como foi essa troca, né? Como é que eles conversam hoje, né? Como é que eles dialogam hoje? Porque a floresta, ela tem os piores dados, né? A questão do clima, né? Tem as piores análises ruins sobre os povos, né? E o seringueiro quase a gente nem ouve, né, falar, quase não ouve falar. Mas quando a gente se concentra entre três, quatro, cinco sobre alguma atividade documentária, sobre o filme, sobre o tema seringueiro, é muito rico. Tem muita riqueza, tem muita coisa para fazer, tem muito chão para a gente andar, né? Tem muita. Acho que a universidade ela tem que ter lá, não sei, mas assim, a gente não vê aparecer assim, na universidade, falando federal, né? Uma política de leitura, e de compreensão e de aproximação, de pesquisa, buscar, né, a geração, onde está a geração pós-Zé Maria, sabe? Por onde anda, né? Será que os filhos deles, os netos deles estão trabalhando em supermercado ou estão assaltando? Essas coisas, né, que cabe na linguagem da cinematografia, cabe na linguagem da dramaturgia, cabe na linguagem poética, cabe na linguagem da literatura, e tem que entrar nas portas das instituições de ensino, de pesquisa, essas coisas, né? Aí entra a história aí, que muitos falam, né? Tem muita coisa que o historiador sabe muito bem colocar essas questões aí, né? E tem muito vão para a gente construir, muito trilho para construir a história dos seringueiros, né? Resgatar essas possibilidades aí, né? Eu acho que é importantíssimo isso. Então, assim, o que que minha memória, o que que me causa em termos de impotência, né? Eu não sou muito na linha da impotência, estou mais na linha das potencialidades, né? Eu acho que para a gente sair vamos dizer assim, das impotências, a gente tem que colocar na pauta, tanto da academia, da universidade, quanto na pauta da escola secundária, primária, quanto na pauta da sociedade civil, essa população seringueira, né? Que é muito importante. Passou pelo. Nós sentimos o cheiro dessa luta, né? A minha memória sentiu o cheiro dessa luta, sentiu o cheiro de uma coisa que ainda não tinha.
O passado, a minha memória ainda não estava aguçada para sua organização, para suas atrocidades que ocorreram, né? Assim. A caderneta, para mim, é muito simbólico, uma exploração igual ao cartão de crédito para os brancos. Não tem os cartões de crédito. Ele é cruel para os brancos que não têm como alimentar, né? Aquela coisa aí vai. É uma caderneta, né? O cartão de crédito é uma caderneta que era explorada lá no Seringais hoje. A caderneta nossa de exploração da cidade é o cartão chamado cartão de crédito, né? Que enlouquece as pessoas. Então, eu não entendo que é muito rica a trajetória dos seringais, dos seringueiros, né? E a gente, na memória, uma coisa assim que era muito comentada na cidade, era assim, se dava mais importância aos donos dos seringais. Esses que eram os grandes anfitriões dos grandes espaços da sociedade, né? Eles vinham todo de branco, de sapato branco, eles paletó todos imponentes, né? Os donos dos seringais eram os seringalistas, né? Então, assim, tem muita coisa, tem muito filme para rodar, muita fita, muita tecnologia para dizer, para usar as tecnologias e botar na pauta, né? Essas coisas, né? Eu vi agora ali uma pauta na Assembleia, estava vendo aqui, a pauta é destruir o Rio Madeira, né? Cara, o cara vai destruir o rio para doar para os garimpeiros, né? Que não é nem garimpeiros, são é, grandes aglomerados econômicos que ocupam o espaço para se chamam de garimpeiro, mas não é isso. Então tem essa luta. Então, destruir o rio, garimpar no rio, é destruição da floresta, é destruição do rio, é destruição dos povos, é destruição da fauna, do peixe, é muita coisa que se destrói. Você falou agora, tem uma coisa também que foi interessante, a bola de seringa. Aquela tinha uma confecção industrializada, sabe? Bola de seringa ela surgia. Então ela vinha, algum parente, assim, que ela chegava no campo de futebol, não no campo de futebol oficial, mas nos campos de peladas que se chamavam. Parecia, então, no fundo de quintais, a gente jogava muito. Pô, era assim um malabarismo, né? Você via a gente é, preparar o corpo com bola de seringa. Também teve isso, né? Interessante, me lembrei agora assim, dessa coisa. Aí, como se brincava também. Queria o sapato também, sabe? Eu andei, usei sapatos de seringa, né? Então isso, não sei como, né? Mas são coisas que são confecções, né? A bola é uma confecção para se brincar, né? Para a brincadeira ou para o esporte, né? Pensou um campeonato dos povos com a bola de seringa, pô, aquela pula muito, né? Então uma atração interessante. E o sapato, eu me lembro que eu tinha nos anos 80, eu coloquei um sapato de seringa. Me deixou tão assim orgulhoso, sabe? De saber que eu estava usando um calçado de um povo. Isso é muito interessante, muito doido isso, muito de memória mesmo, e que é possível voltar ao vinil.